detalhes do Rococó Mineiro, a arte sacra do Santuário do Bom Jesus do Bacalhau fala uma linguagem universal, a fé traduzida em beleza. Mestre Ataíde e outros grandes artistas deixaram suas marcas de genialidade, transformando a pintura em oração. E hoje nós vamos descobrir como essa arte incentiva os fiéis a rezarem e também a igreja a evangelizar. Como toda arte sacra, a arte ela não é, como outras, só um desejo de manifestação de cultura, não é só um desejo humano. A arte sacra ela nasce da fé e vive para a fé. Então, quando olhamos para aquela arte, nós transcendemos. Nós alcançamos, às vezes, o invisível. E é isto que a arte sacra deve simbolizar, né? E aqui, olhando para o nosso santuário, é exatamente isto. A arte do nosso santuário ela é catequética. Então, ao olharmos para estas imagens, olharmos para a arte, nós somos catequizados. E depois, claro, transcendemos. A arte é um caminho, o caminho que nos leva, de fato, até Deus. E assim, quando nós voltamos também para a imagem do Senhor Bom Jesus, aí entra a parte do afeto. Porque quando eles olham para aquela imagem que tem toda uma simbologia, aquela imagem toca o coração das pessoas, que se sentem acolhidas, sentem consoladas, né? A imagem não é o objetivo, né? Infelizmente, às vezes, alguns nos acusam de adorar imagens e outras coisas mais, mas não é esse o foco. A imagem é o caminho. O ser humano precisa de algo visível, precisa de algo que toque para a sua fé. Nós não somos seres puramente espirituais, necessitamos da matéria. Então, graças a Deus, a igreja, em sua rica tradição, sempre manteve a matéria como um meio para evangelizar. E o Santuário do Bom Jesus do Bacalhau está passando por um processo de restauração. E nós queremos entender todo esse processo e, para isso, eu convidei a Neila, que está aqui ao meu lado, ela que está trabalhando nessa restauração. Neila, quanta riqueza, né? Muita, tem aqui muita. por trás. É um belo exemplar de Minas Gerais, é o Santuário do Bom Jesus do Bacalhau. Então, a gente começa elaborando a pesquisa histórica, procurando entender de que período é a igreja e qual era a escola da arte do Brasil naquele período. E se a gente consegue identificar quem são os artistas que nelas trabalhou, mais perto da realidade, da pintura, das características originais, a gente consegue chegar. Porque o nosso papel não é pintar a igreja de novo, nosso papel é buscar a pintura de quem lá no século XVIII, né, feito diz o professor Henrique, em 1781, fez a talha, e depois veio o senhor chamado Francisco Xavier Carneiro, que ele chegou aqui por volta de 1806, e ele trabalhou aqui por 40 anos. Então, nós não podemos julgar o trabalho dele por ar e a gente vai resgatar. E aí a gente submete ao IPHAN, porque ela é uma igreja que tem proteção patrimonial. O IPHAN é que vai dizer que se a proposta de intervenção que nós estamos pedindo, né, propondo, ela vai ser a mais correta. Ele faz essa avaliação conosco. E Neila, aqui a gente consegue, vou pedir para a gente vir aqui mais para trás, a gente consegue ver bem esse processo mesmo que vocês iniciaram aqui, né? A questão das cores. O que vocês encontraram aqui por baixo? Bom, esse retábulo, ele estava bem repintado. Né? A gente pode depois mostrar as malhas onde você vê o que tinha aqui antes e o que nós já fizemos. Nós já removemos toda a repintura dele. O pessoal agora está no processo da reintegração da repintura e do douramento. A gente sempre começa de baixo para cima. Então, essa pintura aqui, por exemplo, ela estava toda coberta de branco. Né? E é uma característica muito grande do Xavier Carneiro. A gente encontra esse mesmo modelo de pintura em outras igrejas que nós já trabalhamos. É, esse marmorizado que nós chamamos. E Neila, o que mais chama a atenção dos devotos, dos turistas, das pessoas que vêm visitar esse santuário, principalmente na questão artística? Bem, é o detalhe das talhas, né? Que a gente tem que reconhecer a capacidade do entelhador, né, de vir, né, naquela coisa manual e de fazer umas rocalhas tão lindas, imitar folhas de acanto, né, tão perfeitos como ela é, tá? Agora, o que eu acho mais interessante em termo devocional dessa igreja, né, da devoção, é a iconografia dela. Porque uma análise que a gente faz também para a restauração é respeitar
a iconografia. Então, essa igreja aqui, ela mostra aqui na Capela Mor o Passos da Paixão de Cristo, nas telas, que também é do Xavier Carneiro, né? E você chega ao último passo, que é a crucificação. E aí, o altar, o forro da nave, ele já fala da ressurreição do Cristo. Então tem todo... Aliás, o forro da Capela Mor. E o forro da nave já é o Cristo ressuscitado na pessoa da Santíssima Trindade. Outra coisa interessante é o arco cruzeiro, né, que é o que divide a nave da Capela Mor, que você tem uma tarja onde ela tem as 5 chagas de Cristo, que é onde foram pregados, né, os pregos do Cristo na cruz, está ali representado. Então, você desde aqui até o final da igreja, você vê toda a paixão e o sofrimento de Cristo e, por fim, a sua ressurreição. E essa é uma característica muito bonita, muito bem elaborada, né, por esse pintor, de ter esse cuidado de mostrar para a gente a questão do aspecto religioso da igreja.